900 mais, vocês vão aprender hoje conclusão. Será que eu sei fazer uma conclusão bem feita? Será que eu consigo transpor para o papel aquela proposta viável de intervenção? Eu sei fazer uma introdução bem feita, uma conclusão que combine com a minha introdução? Isso tudo a gente vai saber hoje. Que a conclusão bem feita mudou a conclusão? Não mudou a conclusão? A versão 2026 da conclusão vai ser uma versão mais exigente ou vai ser uma versão que não tolera tanta coisa como nos outros 2 anos? Então, com relação aos direitos humanos, o que a gente pode falar a respeito dos direitos humanos? A redação, ela vai tirar 0 totalmente ou vai continuar tirando 0 quando ferir os direitos humanos só na competência 5? Então, é a respeito da conclusão que a gente vai falar hoje e que vai ensinar vocês a fazerem uma conclusão decente, uma conclusão bem feita, para que a gente consiga 200 pontos, porque só a conclusão vale 200 pontos. Sem falar que a conclusão bem feita, ela faz com que você pontue também na C3 e você consiga pontuar na C4 quando você faz a conexão certa, usa os conectivos certos. Então, uma conclusão bem feita não é somente uma conclusão, é também uma estrutura que pontua. Na C1, quando você não erra, na C2, quando você traz as partes, a macroestrutura, na C3, quando você não lacuna, você dá a solução para as duas teses. E na C4, quando você conecta tudo. Então, a conclusão ela tem tamanha importância que ela pega as 5 competências do Enem. Falando em conclusão, essa live é para você, aluno de escola pública, que tem dificuldade em escrever, a sua conclusão, porque não tem redação como matéria, porque não tem redação na grade semanal. Você, aluno de escola pública, que não vê redação semanalmente, essa live é para você. Aluno de escola pública que espera uma devolutiva do professor, mas essa devolutiva nunca vem, espera aprender redação bem feita e essa devolutiva não vem, esse aprendizado não chega e quando chega o Enem, você tem que se equiparar aos outros que tiveram redação durante o ano todo. Então, essa live é para você. Agora, a live, ela não é, minha gente, para aquele aluno que acha que vai pegar uma dica e vai simplesmente ser mágico, ser uma situaçãozinha aqui e vou chegar lá no Enem e vou arrasar. Mais do que nunca, a mentoria, a gente ter o acompanhamento é necessário. Falando em acompanhamento, eu quero convidar vocês para a nossa Maratona 900 mais, que serão 3 aulas, onde eu vou falar a respeito do que é que tem que ter um texto 900, por que é que eu tenho tanto aluno 900 mais, porque é que os meus alunos ainda continuam nos 3%. Somente 3% dos brasileiros tiraram acima de 900. E eu tenho muito orgulho em dizer que os meus alunos estão dentro desse percentual. 3% do universo de 100%. Então, cada vez mais, a nossa redação está ficando mais difícil, a correção está ficando mais criteriosa. E se eu, enquanto aluno de escola pública, nunca tive um feedback, uma devolutiva, eu nunca faço redação semanalmente, eu também não tenho a macroestrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. E a microestrutura, que é as 12 partes, interiorizada aqui, ó, na mente, eu vou simplesmente reproduzir erros no Enem. Então, para você que está querendo saber os pilares da redação, o que é que tem que ter numa redação 900 mais, eu convido a você a se inscrever no link da bio, na nossa Maratona 900 mais, e dia 29 está com a gente, fazendo parte de uma aula que vai ser feita com muito carinho e que traz conhecimento, que é o que a gente está trazendo toda terça-feira aqui às 8 horas. Mas no dia 1º eu vou falar para você e vou mostrar que existe sim a forma certa de fazer uma introdução impactante, uma introdução que ligue um alerta na mente do corretor para que ele preste atenção no seu texto.
Porque o corretor só tem 1 minuto para corrigir o seu texto. E diante desse 1 minuto, se você não chamar atenção com a coisa bem feita, com a introdução impactante, uma introdução que entrega as 3 partes, você simplesmente vai ser mais um. Vai ser leitura de varredura. Como é que eu sei disso? Eu sou Lívia Soares, especialista em redação do Enem, trabalho há 25 anos com a galera do público, colocando meninos com notas acima de 900 na universidade. Então é por conta disso que eu posso dizer a você com maestria, se você fizer um texto sem os critérios exigidos pela banca Sebrasp, você vai ser mais um nas 200 redações que o corretor faz a correção por dia. São 200 redações por dia que ele tem para corrigir e ele gasta 1 minuto. Então, na introdução impactante, você vai fazer o quê? Você vai saber exatamente o que fazer. A terceira aula da gente vai ser dia 3 de julho. Nós vamos entregar a vocês um material maravilhoso que vai dar para qualquer tema, um repertório sociocultural que dá para qualquer tema, que vai ser aquele repertório que você vai poder usar independentemente do tema. E, digo logo, não é repertório coringa, não é repertório usado por todo mundo, não, é algo novo que está impactando positivamente e que os meus alunos já usaram o ano passado. Então, nesse caso específico dos meninos, eles estão o tempo todo fazendo o quê? Fazendo redação, porque essas redações impactam diretamente na somatória final das notas. Então, voltando a falar do assunto de hoje, o assunto de hoje é conclusão. Como é que eu tenho que fazer uma conclusão para entregar ao Enem pontos nas 5 competências? Porque a conclusão, ela impacta nas 5 competências. Então, não é uma coisa restrita a ela. Ela sai pontuando em todas as competências do Enem. Para quem não está lembrado, o Enem ele tem 5 competências com relação à redação e essas 5 competências, cada uma equivale a 200 pontos. Então, eu totalizo 1.000 quando eu entrego ao corretor as 12 partes que são exigidas na redação e também eu consigo fazer o tema desenvolver-se durante todo o texto. A gente já falou aqui nesse canal, as lives elas ficam reprisadas. A gente já falou do introdução, já falamos como eles estão exigindo um novo desenvolvimento, porque teve mudança sim, mudança significativa de 2024 para 2025 e de 2026 vai continuar sendo o mesmo critério, um critério muito mais puxado do que o que era visto anterior. Por quê? Porque redação é decisiva, é 20% da nota e é a única que dá 1.000. Essa live é para quem quer realmente aprender e não quer fórmula mágica. Achar que vai sair daqui, não vai produzir redação durante o ano todinho e vai ter uma nota 900 mais. Pelo percentual que eu disse a vocês, vocês estão vendo que está ficando cada vez mais difícil. Então, uma introdução bem feita a gente já aprendeu. E uma conclusão. Primeira coisa que a conclusão tem que ter dentro das 12 partes são 3 partes. A primeira parte, minha gente, nós chamamos de tópico frasal. O tópico frasal é uma única frase curta que no máximo tem que ter 2 linhas e dentro dessa frase o que é que eu tenho que relembrar ao corretor? Eu tenho que relembrar ao corretor exatamente o quê? Eu relembro quem eu coloquei a culpa, então eu vou lembrar a ele. Vou dizer, olha, eu coloquei a culpa no governo, olha, eu coloquei a culpa na mídia, eu coloquei a culpa, obrigada, elogio aí, Ayla, obrigada. Aí eu coloquei a culpa na mídia, eu coloquei a culpa em quem? Eu tenho que voltar a falar de quem eu culpei. Mas não é só isso não que o tópico frasal tem que ter. O tópico frasal, ele também tem que ter o tema. Para quem não sabe, o tema é a única expressão que é liberada do aparecer 4 vezes. Então, você tem que colocar na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Não precisa ser sinônimos, minha gente. É o tema do jeito que o Enem entrega pra gente. Não precisa ser sinônimo. Depois do tópico frasal, eu vou colocar para o corretor os 5 elementos. Que 5 elementos são esses?
Primeira coisa que eu tenho que colocar numa intervenção, numa proposta de redação que queira solucionar aquele problema, como no ano passado, a questão da valorização do idoso. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é ação. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que o governo quer que eu coloque no papel para que, caso ele queira ter uma ideia, ele pegue lá a minha redação e consiga executar a ideia? Porque nada de colocar ideias que não podem ser executadas. Uma vez eu corrigi uma redação de um aluno que era a questão do endividamento. Aí ele veio com a ideia de que colocasse dinheiro na mão das pessoas, as pessoas não ficavam endividadas. Minha gente, conclusão é algo realmente que a gente tem que executar. Essas conclusões assim, mirabolantes, que não são de cunho produtivo, eles vão tirar ponto. Qual é a competência que eles vão tirar ponto? Eles vão tirar ponto na competência 3. Então, não adianta você fazer algo que você sabe que o governo não vai poder executar. Então, a primeira coisa é a ação por meio do verbo. Então, ele deve fazer o quê? Sempre pense. Ele deve conscientizar por meio de palestras, ele deve dar incentivos fiscais, ele deve colaborar. No caso dos idosos, ele poderia fazer o quê? Poderia fazer algum programa nacional, ele poderia fazer a inserção desse idoso no mercado de trabalho, porque muitas vezes o idoso se aposenta e tem condições de continuar trabalhando. Ele poderia colocar academias ao ar livre para essa galera, ele poderia colocar pessoas formadas em educação física para ajudar na questão da mobilidade, no desenvolvimento da mobilidade. Então, essas são ações que eu, enquanto gestor, poderia pegar e implementar. Então, é isso que a conclusão quer, que seja uma ação realmente viável. Depois da ação, quem é que vai fazer? Aí você vem com um agente. Se você colocou o governo lá em cima na sua introdução, você tem que colocar algum órgão do governo. Precisa ser só o governo federal? Não, pode ser algum ministério, pode ser alguma secretaria executiva, desde que pode ser o próprio prefeito, o próprio governador, a própria esfera de deputados federais que criem leis. Eu posso fazer algo voltado, mas tem que ser voltado para o governo, porque se eu culpei o governo lá em cima, eu tenho que voltar a falar do governo na sua conclusão. Outra coisa que eu também faço é colocar o modo que vai ser feito isso. Então, se eu digo assim, vai conscientizar. Conscientizar, a gente até brinca, não é algo que a gente compra na farmácia. Vou conscientizar, vou comprar e tomar. Não, eu vou conscientizar por meio do quê? Aí eu coloco, por meio da capacitação de profissionais para lidar com esse idoso. Eu vou conscientizar por meio de palestras em unidades educacionais. Então, esse por meio, ele tem que estar muito claro lá, porque o corretor só tem 1 minuto. Se ele não olhar e ver essa palavrinha por meio, ele não vai dar os 40 pontos que cada elemento desse tem. Então, cada elemento desse tem 40 pontos a ser ganho. Mas se eu não facilito a vida do corretor, ele também não vai facilitar a minha. Eu digo isso porque eu tenho propriedade em falar disso. Eu passei 6 anos corrigindo para o governo e desses 6 anos, a grande parte foi destinada a essa banca que está hoje. Porque essa banca, para quem não sabe, ela já participou do governo Lula, do governo anterior, né? Então, essa banca ela só faz o quê? Se repete. Nesse caso específico, eu coloquei lá o agente, a ação, o meio, eu vou colocar a finalidade. Então, para que o governo deve fazer essa conscientização? Para acabar com o problema, nunca coloque acabar com o problema. Problema social não acaba. Problema social minimiza, atenua, diminui, ameniza, mas não acaba. Então, não usem para acabar com o problema. Para minimizar, para trazer melhores resultados para a saúde mental e física do idoso. Então, isso ele procura na sua redação. Ele quem? O corretor. Ele procura a palavrinha para fazer determinada coisa. E o último elemento, que também é muito importante, é o detalhamento. Eu gosto do detalhamento do agente.
Detalhar é explicar. Então, você vai pegar uma partezinha dessa aí, você vai colocar o travessão no começo e o travessão no final e simplesmente vai explicar. Explica lá quem é o governo, quem é o ministério, ele é responsável por qual parte do governo. Explica com o travessão. É melhor que a vírgula? É, porque na leitura de varredura, que é essa leitura corrida que a gente faz quando pega o texto de vocês, a gente vê mais fácil, visualiza mais fácil e a gente já dá os 40 pontos equivalentes àquilo ali. Então, se o seu professor de escola pública nunca ensinou você a fazer uma conclusão bem feita, você vai se atentar para esses 5 elementos: o agente, a ação, o detalhamento, a finalidade e o meio de fazer isso. Mas, até 2023, se você colocasse a resolução de apenas uma tese, vamos dizer, culpei o governo, só vou resolver com o governo. Você tiraria o quê? Você tiraria 200. Mas agora não. Com o SEBRASP, ele pede que você solucione os dois. Então, você tem que solucionar os dois culpados, as duas teses que você colocou em cima. Então, se você falou do governo, deu os 5 elementos do governo, ok. Agora falta você falar da mídia. Porque vamos dizer que você escolheu o governo e a mídia. Se você escolheu o governo e a escola, você já falou dos 5 elementos do governo. Agora você tem que falar da escola. Só que a gente tem pouca linha. A gente começa a conclusão na linha 24 da redação e termina na linha 30. Então, a gente tem pouquíssimas linhas. Aí, o que é que ele quer que você faça? Ele quer que você escolha pelo menos 2 desses 5 elementos para falar a respeito da mídia. Vamos dizer que eu vou escolher a mídia como tese 2. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que a agência reguladora das redes televisivas, radiofônicas e sociais deveria desenvolver campanhas educativas para o respeito do idoso. Então, eu já estou dizendo aí quem é que vai fazer, o que vai fazer e para que vai fazer. Eu já dei 3 coisas, ele só me pede 2. Então, eu já dei em excesso. Totalizei quantos pontos? 200 pontos na minha competência 5 e eu ainda ganhei ponto na competência 3. Por quê? Porque o meu texto não ficou incompleto. Porque quando eu coloco 2 culpados lá em cima e eu só falo na minha conclusão de um culpado, eu tenho penalidade dupla. E o que quer dizer isso? E é novidade 2025, viu? Atentem para isso. Agora, eles tiram de 2 competências de uma vez. O mesmo erro pode ser retirado de 2 competências de uma única vez. Coisa que não era visto até 2024. Até 2024, eles diziam sempre o quê? Não penalize o aluno em 2 competências. Não tire de 2 lugares. Agora não. Por isso que a gente saiu de 6%, que já era um nível muito baixo de pessoas com 920, 940, 960 e até 980, nós saímos de 6% para 3%, porque agora eles estão tirando de 2 competências. Então, se você não colocar essa sua segunda tese na conclusão, você vai ser penalizado na competência 5 e também vai ser penalizado na competência 3. Então, como é que eu fecho a minha competência? Que é uma coisa que vocês têm que fazer com atenção. Por quê? Porque se vocês não fizerem agora, é exigência do texto 1000. Texto 1000 é texto circular. E o que quer dizer isso? É aquele texto que falou do assunto em cima na introdução e volta a falar dele na conclusão. É aquele assunto, é aquele texto que falou no D1 de alguma coisa e pode voltar fechando a sua conclusão. Mas eu não posso, na conclusão, trazer a nota. Dados eu não posso trazer. Eu não posso trazer exemplos
eu não posso trazer citação, eu não posso colocar nada novo. O lugar de colocar coisas como exemplos, dados, citação, é desenvolvimento. Conclusão, minha gente, o próprio nome já diz, é para finalizar, é para fechar a ideia. E para fechar a ideia, eu tenho o primeiro tópico frasal, 5 elementos e uma coisa chamada fechamento. E o que é o fechamento? O fechamento é o fechamento da redação toda. Não é da ideia do parágrafo, é da redação toda. Então, vamos dizer que você citou uma história em quadrinhos lá na introdução. Ah, eu coloquei o Homem-Aranha, eu coloquei qualquer outra aí, que eu não, no meu tempo são super-heróis diferentes, né, minha gente? Aí, vamos dizer, eu coloquei lá um super-herói, ou uma história em quadrinho, ou um mangá, um dorama, seja o que for, ou uma série da Netflix também. Eu vou voltar a falar dela. Onde? Na última linha, antes de fechar o seu texto. Isso mostra para o corretor uma coisa muito importante. Que você se planejou. Que você tem um planejamento, ou seja, que você sabe do começo ao fim o que ia ter no seu texto. E esse planejamento, ele é pontuado na competência 3. A competência 3 é a segunda pior competência para os alunos conseguirem 200 pontos. Qual é a primeira competência? A competência 1. A competência 1, a gente só teve 2.000 pessoas no Brasil que fechou. 2.000 pessoas que fecharam a competência 1. Do universo de 4 milhões de estudantes que fizeram o Enem o ano passado. Então, a gente teve 2.000 pessoas. Isso quer dizer que ela é difícil, Mas, depois dela, quem é a outra? A competência 3. Porque se o corretor observar que você não se planejou, que você não selecionou as coisas, não organizou o seu texto, não entendeu, não interpretou o tema, ele vai tirar 40 pontos a cada vez que ele tiver que completar sua ideia. Então, vamos dizer que você faz uma conclusão, onde você só coloca um culpado, ele vai ter que completar o segundo culpado. Então, ele vai ter que pensar. Nesse pensar, já foi embora 40 pontos. Já comeu 40 pontos seu. Então, é essa atenção que a gente tem que ter, como também para a gente ver como é importante respeitar os direitos humanos. Se a gente colocar prisão perpétua, pena de morte, decapitar, pagar na mesma moeda, eu sei que tem temas que deixam a gente muito estressados. Inclusive a gente que corrige, né? Porque tinha tema que realmente deixava violência contra a mulher. Eu peguei esse tema da Maria da Penha e assim me deixava bastante estressada isso. Mas enquanto corretora, eu não tem como ver com essa vertente de eu quero, não. Como também eu, aluno, não posso dizer simplesmente que vou fazer com que o homem pague do mesmo jeito. Você pode pensar, amor, mas você não pode colocar no seu texto. Por que você não pode colocar no seu texto, minha gente? Porque se você colocar no seu texto, você vai ter a sua conclusão zerada. Então, já pensou você ter uma parte do seu texto zerado? Aí, se você acertar tudo das outras, você vai para 800 pontos. E vou logo dizendo, amor, com 800 pontos, a única coisa que a gente passa é vergonha. Porque a gente não passa em curso nenhum com a redação 800. Nem que você tenha feito matemática, tenha cravado matemática às 45. Principalmente a galera que quer medicina. Galera de medicina, 800 não passa nem na porta. A média de quem quer medicina para universidade pública é 920, 940, 960, 980. Por quê? Porque essa galera que quer medicina, eles já estão no patamar dos 900 mais. Então, se você conseguir cravar 960,
é o ideal, que foi o que muito aluno meu cravou o ano passado, mas só que redação sozinha, né, minha gente, não faz milagre. Então eu tenho que também ser bom nas outras disciplinas. Não precisa ser maravilhoso nas outras disciplinas, mas também você tem que ter uma TRI boa nas demais disciplinas para poder redação juntar e levantar. Você não precisa ter acertado as 45 de matemática, mas você precisa ter tido uma TRI boa em matemática para quando juntar redação e matemática, a gente conseguir levar você a um curso como medicina, que sempre é o curso mais disputado nas universidades públicas. Então, para quem está acompanhando aqui, eu quero fazer um convite especial para vocês. Dia 29, 1 e 3, nós estamos com a maratona, onde a gente vai, tá? Só é clicar na bio, que tá lá o link do nosso grupo, que a gente está disponibilizando todos os dias materiais. Inclusive, para a galera que vai participar da maratona, a gente vai disponibilizar material gratuito e uma coisa maravilhosa que é uma correção. Já pensou passar 1 hora vendo a sua redação, olhando exatamente tudo que está errado? Então é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma qualidade no que a gente está propondo aqui nas redes sociais, tanto aqui como no YouTube também, com o canal Lívia Soares Redação, onde a gente está colocando aulas dia de terça e quinta, para aulas de muita qualidade, onde a gente traz exemplos, é algo mais detalhado, tem material em PDF, você pode printar os slides, é uma coisa muito mais robusta do que aqui. Mas aqui você, com certeza, você sai com um aprendizado de toda terça-feira. A gente está toda terça-feira, de 8 horas, fazendo uma live com qualidade. E hoje a gente falou da conclusão dos 5 elementos: ação, agente, modo, detalhamento e finalidade. E que uma conclusão bem feita, ela não pode ferir os direitos humanos. E ela impacta diretamente nos 5 elementos. Já pensou? Nos 5 elementos eu consegui impactar na C1, C2, C3, C4 e ganhar 200 pontos na C5. Não espere que o corretor vá ler a sua redação tentando completar o seu pensamento. Ele tem uma jornada exaustiva de trabalho, onde ele vai fazer o quê? Corrigir em torno de 200 redações naquele mesmo dia e em 1 minuto cada redação, ganhando em torno de R$3. Então é um trabalho onde ainda é feito por pessoas. Futuramente pode ser que eles coloquem a IA, mas ainda é feito por profissionais da área de letras, onde ele verifica exatamente se a sua conclusão é algo possível de ser realizado. Então tem muita redação nota 1000 que colocou assim: o governo deve fazer um programa social voltado para o idoso. Inclusive, teve aluno que tirou nota 1000 que colocou lá o nome do programa social que o governo poderia fazer, era o Melhor Idade. Então, olha como esse aluno foi detalhista. Olha como esse aluno fez uma conclusão que qualquer prefeito, qualquer vereador pode propor a ser executada. Então, é com essa ideia que eu quero que vocês saiam da live de hoje. Não é coisa jogada, não é coisa que não vai ser lida, porque as conclusões estão sim sendo lidas e eles só estão colocando ação, os 40 pontos da ação, quando o aluno realmente dá uma ação que seja uma ação possível de execução. Até 2023 era só colocar um agente, o verbo, aí colocava o por meio, colocava a finalidade e pronto, já ganhava os 200. Era fácil demais, né? Agora não. Agora eles estão ligados e pode ter certeza que cada vez mais vai ficar mais difícil tirar 900 pontos acima, porque eles sabem que essa galera já começa a concorrer a vagas. Muito obrigada por tudo. Olha o Marcos e suas graças. Eu quero saber do jogo não, Márcio. Marcos, eu quero saber de você aprovado em medicina. Isso sim para comemorar bem muito. Mais do que uma vitória do Brasil. Simbora, minha gente. Qualquer dúvida lá no link da bio.
tá o meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo, inclusive para entrar na maratona, clica lá no link, porque também a gente tá com o nosso grupo VIP, tendo material de qualidade todos os dias, para que vocês cheguem aos 900 mais.